Você ora, mas parece que as suas orações não passam do teto. Você até abre a Bíblia, mas as palavras parecem um pouco mortas. Você até vai na igreja, mas não sente nada. E aí vem aquela pergunta assustadora: será que Deus me abandonou? Hoje eu vou te mostrar que o silêncio de Deus não é abandono. Na verdade, o silêncio de Deus pode ser a ferramenta mais poderosa que Ele está usando para amadurecer a sua fé. Então eu vou te dar 5 ações práticas que você pode tomar hoje mesmo no meio desse silêncio. Seja bem-vindo de volta à 4ª e última semana da série Fundamentos da Fé Madura. Se você está acompanhando essa série desde o começo, você está prestes a completar um mês inteiro de fundamentos bíblicos muito profundos. Agora, se você acabou de chegar aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e voltar nos vídeos anteriores, clicando aqui nesse card que está aparecendo para você entender a jornada completa. Vamos começar com a verdade mais importante aqui. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Isaías 45 diz algo muito impressionante. Tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. É um Deus que se oculta. Não é o diabo escondendo Deus de você, é o próprio Deus escolhendo se ocultar. Isso deveria mudar completamente a sua perspectiva sobre esses períodos de silêncio de Deus. A Bíblia está cheia de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus. Jó perdeu tudo e Deus ficou em silêncio por 37 capítulos. Davi clamou no Salmo 13: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Marta e Maria mandaram avisar Jesus que Lázaro já estava morrendo. E Jesus esperou, ficou mais 2 dias onde ele estava antes de ir lá. Deixou Lázaro morrer. E quando ele finalmente chegou na casa deles, Maria disse, lá em João 11, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que todos esses exemplos aqui têm em comum? O silêncio de Deus não foi uma punição. O silêncio foi uma preparação. Jó teve o seu caráter refinado e a sua compreensão de Deus expandida. Davi escreveu salmos que consolam milhões de pessoas até hoje. Lázaro foi ressuscitado numa demonstração de glória que levou muitas pessoas a crer. O silêncio de Deus tinha propósito. Então aqui está o primeiro ponto crucial. Deus usa o silêncio para testar a sua fé. Deuteronômio capítulo 8 diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto durante todos esses 40 anos para humilhá-lo e pô-lo à prova, a fim de saber o que havia em seu coração. Se você iria obedecer os seus mandamentos ou não. O deserto não foi acidente, foi proposital. Deus estava testando o que havia no coração do povo de Deus. E é exatamente isso o que o silêncio faz com você. Quando Deus se cala, o que vem à tona? Você se desespera? Você se revolta? Você abandona a sua fé? Ou você continua confiando, mesmo sem sentir Deus, mesmo sem ver Deus, sem ouvir Deus? Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Fé verdadeira não depende de sinais constantes. Fé verdadeira confia no caráter de Deus, mesmo quando não vê a mão de Deus agindo. Se você está gostando dessa série aqui, que não te dá falsas esperanças, mas te dá verdades bíblicas, deixa um like nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir, se inscreve aqui no canal, porque depois de amanhã a gente vai falar sobre como diferenciar provações de disciplina divina. Segundo ponto do vídeo, Deus usa o silêncio para fortalecer a sua dependência. Aqui tem algo que você precisa muito entender. Quando Deus está falando constantemente, dando sinais, abrindo portas visivelmente, aí é fácil demais confiar. Mas isso não é uma fé robusta, é fé infantil que precisa de confirmação o tempo todo. Deus quer te levar para uma fé mais madura, que diz como Jó disse no capítulo 13, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Pense numa criança aprendendo a andar. No começo, o pai vai segurar a mão da criança bem firme. Depois ele solta um pouco mais, mas mantém as mãos por perto. Eventualmente, o pai vai dar alguns passos de distância para a criança. A criança não vai ver mais as mãos dos pais, mas o pai vai continuar ali,
pronto para pegar ela se ela cair. O silêncio de Deus é exatamente assim. Ele tá te ensinando a andar, a caminhar sozinho, mas ele nunca te abandonou. O Salmo 22 é profético sobre Jesus na cruz. E o versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Até Jesus experimentou esse sentimento de abandono do Pai. Só que no versículo 24 está escrito: pois não desprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Deus não escondeu o seu rosto, ele só pareceu esconder. Terceiro ponto, e aqui vem a bomba do vídeo: Deus não te deve explicações. Eu sei que isso é bem duro. Alguns pregadores motivacionais vão dizer que Deus vai te explicar tudo certinho, que você vai entender o porquê de tudo isso, mas é mentira. Jó nunca soube que houve uma conversa entre Deus e Satanás. Ele nunca descobriu o motivo do sofrimento dele. E sabe o que Deus disse quando ele finalmente falou com Jó? Lá no capítulo 38, Deus fala assim: onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Deus não deu explicações para Jó. Deus revelou a sua grandeza e soberania. E Jó se arrependeu de questionar a Deus. Isaías capítulo 55 diz: pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus. Você não vai entender tudo. E tá tudo bem. Fé não é ter todas as respostas. Fé é confiar em quem tem todas as respostas. Provérbios capítulo 3 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele lhe endireitará as suas veredas. E sabe qual que é a libertação nisso tudo? Você para de tentar decifrar o silêncio. Você para de se torturar perguntando por que é que Deus não está me respondendo. Você simplesmente confia que Deus é bom, mesmo quando você não está entendendo o que é que Ele está fazendo. Agora, desenvolver essa confiança profunda, mesmo no silêncio de Deus, não é natural. Você precisa de um fundamento sólido que te sustenta quando você não sente nada. Eu criei esse e-book aqui chamado Cristianismo Raso, que vai te equipar com bases bíblicas que resistem a esses períodos de deserto. Se você quiser conhecer e ter uma fé que persevera mesmo sem sinais, o link desse e-book está na descrição aqui do vídeo. Agora vem a parte prática. O que é que você faz nesses momentos de silêncio? São 5 ações concretas. A primeira: continue obedecendo ao que Deus já revelou para você. Você não precisa de uma nova revelação quando você ainda não está vivendo a revelação que você já tem. A Bíblia inteira está à sua disposição. É só você viver o que ela mesma diz. João 14 diz: aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Obediência gera revelação. A segunda ação: intensifique as suas disciplinas espirituais. Não abandone. Quando você não sente Deus, a tentação é parar de orar mesmo, é parar de ler a Bíblia, é parar de congregar. Só que isso é um erro fatal. Abacuque diz isso, dizendo: pois a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas no fim falará e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Espere ativamente, não passivamente, entendeu? Terceira ação: examine se há pecado não confessado. Isaías 59 diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus, e por isso ele não os ouvirá. Às vezes o silêncio de Deus é porque tem alguma coisa entre você e Deus que precisa ser resolvido. No Salmo 139 está escrito: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A quarta ação é: busque comunhão com outros cristãos. Hebreus capítulo 10 diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Quando você não sente Deus,
Você precisa do testemunho de outros que conhecem a Deus. Você precisa de encorajamento. Você precisa de oração. A quinta e última ação é: declare verdades sobre Deus, mesmo sem sentir. De novo, Abacuque, capítulo 3, é o exemplo perfeito para isso. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus de minha salvação. Olha a progressão. Mesmo não havendo nada, ainda assim eu me alegrarei. Isso é uma fé que não depende da circunstância. E como que você faz isso na prática? É só você declarar em voz alta: Deus é bom, Deus é fiel, Deus me ama, Deus está no controle mesmo quando eu não sinto. Especialmente quando você não sente. Porque fé não é sentimento, fé é convicção baseada na palavra de Deus. E tem uma última verdade muito poderosa: o silêncio não dura para sempre. No Salmo 30 está escrito: pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A noite vai passar, amanhã vai chegar, o silêncio vai se quebrar. E quando o silêncio se quebrar, você vai olhar para trás e vai agradecer por ter passado por esse período de fortalecimento. Vamos fazer um resumo de tudo aqui? O silêncio de Deus não é abandono. É teste de fé, fortalecimento de dependência e lembrete de que ele não te deve explicações. No silêncio, você tem que continuar obedecendo, deve intensificar as suas disciplinas espirituais, examinar se você está com algum pecado e buscar comunhão, além de declarar verdade sobre Deus. E lembre-se que Deus está mais perto nos momentos que você menos sente Ele. Deixa aqui nos comentários se você está passando por algum período de silêncio de Deus, de deserto, e também escreve como você está lidando, porque talvez o seu comentário ajude outra pessoa. Se inscreve aqui no canal, porque quarta-feira a gente vai falar sobre como você vai diferenciar uma provação de uma disciplina divina. Isso vai te ajudar a ter discernimento crucial. Clique em um desses vídeos que está aparecendo aqui na tela para você continuar aprendendo com essa série. Fique com Deus e até quarta-feira.